Se alguém te dissesse que esse crescimento é possível sem tráfego pago, você acreditaria? Hoje os meus vídeos passam de 1 milhão de visualizações toda semana. E não, nada disso foi sorte, foi graças a uma metodologia simples e replicável que eu vou te apresentar nos próximos minutos. E é por isso que enquanto você passa 3 horas criando um post que ninguém vê, tem gente criando conteúdo de uma semana em 45 minutos e conseguindo alcançar muitas contas. E não é sorte, é sistema. Bom, meu nome é Bárbara Torres, em 6 meses eu cresci de 7 mil seguidores para 454 mil, 100% orgânico, e hoje os meus vídeos passam de 1 milhão de visualizações toda semana. E não é só vaidade métrica, não. Esses seguidores se transformaram em clientes, em faturamento e em liberdade. Eu vou te mostrar o sistema exato que eu usei para fazer tudo isso e como você pode usar o mesmo sistema para nunca mais ficar sem ideias. Mas antes, deixa eu te falar o que isso não é. Não é para pedir para o ChatGPT me dê 5 ideias de post. Isso gera conteúdo genérico que o algoritmo odeia. Não é para você ficar postando todo dia até a exaustão. Isso te esgota e não te garante em nada. Não é para você ficar copiando as trends ou fazer dancinha. Isso suja sua marca e atrai o público errado. E definitivamente não é um curso de vender curso. Isso aqui é muito mais sobre criar conteúdo que vende o seu produto e o seu serviço. E eu sei, você tá cansado, você já tentou de tudo, já comprou curso que promete o mundo, já postou 100, 200 vezes e parece que nada funciona pra você. Aquela sensação de gritar pro vazio. Você posta, você se esforça, pra nada, nenhum resultado e um silêncio ensurdecedor. Enquanto isso, do outro lado da tela, você vê seu concorrente, que parece saber bem menos que você, viralizando, fechando contratos, clientes e pacientes, ganhando reconhecimento que deveria ser seu. E a pior parte é aquela voz da sua cabeça, não é? Aquela voz que diz: eu não sou bom o suficiente, quem sou eu para ensinar alguma coisa? Aquela síndrome do impostor te paralisando. Se você se sentiu assim, se você tá cansado de ser invisível, de lutar uma batalha perdida contra o bloqueio criativo e a falta de tempo, então você não chegou até aqui por acaso. Eu sei disso porque eu já estive exatamente onde você está agora. Em 2023, eu tinha 7 mil seguidores e postava todos os dias. Eu era especialista em comunicação estratégica. Já tinha sido o head de planejamento para marcas gigantescas como Vivo, PepsiCo, Banco Central, Mercedes-Benz. Eu planejava campanhas que movimentavam milhões de reais. Mas no meu perfil pessoal, eu era quase que um fantasma. E isso me corroía por dentro. Eu passava noites em claro, com a tela em branco, me encarando como um abismo. A minha cabeça, ela estava cheia de dicas, de hacks, de fórmulas mágicas, mas na hora de criar, o resultado era sempre o mesmo. Conteúdo genérico que não se conectava com ninguém. Cada post com poucas curtidas era quase que uma facada na minha autoconfiança. A minha síndrome do impostor estava no nível máximo. Por que alguém me ouviria? Fulano já falou sobre isso? Claro, ele é muito melhor do que eu. Mas o ponto de virada para mim foi quando eu percebi uma coisa. Eu estava tratando o meu conteúdo pessoal como se fosse uma campanha corporativa. Muita estratégia, muita teoria, mas zero estrutura prática. Foi aí que eu decidi fazer um experimento. Eu peguei tudo que eu sabia sobre comunicação persuasiva, sobre storytelling, sobre aquelas campanhas que eu produzia e que estavam convertendo e criei uma estrutura, um molde, uma metodologia. E aí eu fiz um teste. Eu peguei um tema simples, algo que eu já tinha falado 1000 vezes, mas dessa vez eu usei essa estrutura. Roteirizei em 5 minutos, gravei um vídeo em 50 segundos e postei. Nas primeiras horas, 10 mil visualizações. No primeiro dia, 200 mil. No final da semana, 14 milhões de visualizações. Mais de 20 mil seguidores em 2 dias com um único vídeo. Aquele foi quase que um estalo. O antes e depois da minha história no digital. Eu entendi que o problema nunca foi o meu conteúdo. Foi a forma como eu organizava as minhas ideias. Não era a falta de criatividade, era a falta de estrutura. Eu comecei a aplicar essa estrutura em todos os meus conteúdos e o resultado foi exatamente esse. De 7 mil seguidores para 454 mil seguidores em 6 meses. Vídeos que semanalmente passam de 1 milhão de visualizações. E o melhor, seguidores que se transformaram em clientes. Eu parei de lutar contra o algoritmo e comecei a trabalhar com ele. Porque eu descobri que o algoritmo não é o meu inimigo. Ele só quer uma coisa:
conteúdo que as pessoas consomem. E com a estrutura certa, você cria exatamente isso. Esse método que eu chamo de temas e roteiros. E eu preciso que você preste muita atenção, porque isso não é nada do que você já viu. Você provavelmente acredita que, para criar conteúdo original, você precisa ser um gênio criativo, nascer com um dom. Isso é mentira. É uma crença que te mantém paralisado. Com a metodologia certa, a criatividade se torna um processo. Você não precisa ser criativo. Você precisa executar uma metodologia criativa. E sobre inteligência artificial? Você acha que IA não funciona? Outra mentira. A inteligência artificial não funciona quando você usa ela errado. Quando você pede, me dê 5 ideias de post, você está usando a ferramenta mais poderosa do século como uma calculadora barata. A metodologia temas e roteiros é diferente. É uma metodologia onde nós damos a direção estratégica. E a IA se torna nossa assistente de criação, trabalhando para nós, e não o contrário. E o algoritmo? Você acha que ele é um monstro misterioso que te odeia? Não é. O algoritmo só quer conteúdo que as pessoas consomem. E com a metodologia que eu vou te mostrar, você vai criar exatamente o tipo de conteúdo que o algoritmo ama, de forma consistente. E para te provar isso, eu vou te revelar os 3 segredos da metodologia temas e roteiros. Eu vou aprofundar em cada um deles, porque eu quero que você saia daqui entendendo exatamente como isso funciona. O primeiro segredo é o sistema de temas infinitos. Esqueça o que eu vou postar amanhã. Deixa eu te explicar como isso funciona na prática. A maioria das pessoas usa a IA de forma errada. Elas perguntam: chat, me dê 5 ideias de post sobre determinado tema. E o chat devolve 5 ideias genéricas que todo mundo já viu. Na metodologia de temas infinitos, a gente faz diferente. A gente usa IA como radar. A gente pergunta: quais são as 3 maiores dores do meu público-alvo que eles não estão falando abertamente? Quais são as crenças limitantes que impedem o meu público de comprar as minhas soluções? Quais são os temas que estão gerando mais engajamento no meu nicho nos últimos 30 dias? E aí sim, a inteligência artificial devolve um mapa completo, um radar de oportunidades. Você não fica com 5 ideias genéricas. Você tem um banco de 50, 100 temas que são quentes, validados, que a sua audiência tá desesperada para consumir. E o melhor disso tudo é que você faz isso uma vez por mês. E tem conteúdo planejado para 3, 6 meses. Você nunca mais vai ficar sem ideias. Na verdade, o problema vai ser escolher qual tema você vai usar primeiro. Mas aqui vem a pergunta que todo mundo faz. Bárbara, mas como eu sei que um tema é viral? Então deixa eu te mostrar aqui que eu criei um sistema de 5 sinais que vão indicar qual tema tem mais potencial de viralizar. Primeiro, dor urgente. O tema resolve uma dor que a pessoa sente agora. Segundo, contraintuitivo. O tema quebra uma crença comum entre as pessoas. Terceiro, prático. O tema oferece uma solução aplicável. Quarto, emocional. O tema gera identificação profunda. E quinto, compartilhável. O tema faz a pessoa querer marcar alguém, mandar para alguém. Quando um tema tem pelo menos 3 desses 5 sinais, ele tem potencial de viralizar. E na metodologia Temas e Roteiros, eu vou te ensinar exatamente como identificar esses sinais em segundos. O segundo segredo é a estrutura de roteiros profissionais. E é aqui que a mágica acontece. Porque só ter os temas não basta. Você precisa saber como transformar esses temas em roteiros que prendam a atenção e, claro, convertam. Deixa eu te mostrar a diferença entre usar a IA de forma genérica e usar a IA com estrutura. A IA devolve um roteiro genérico: introdução, desenvolvimento, conclusão. Igual a 1000 outros conteúdos que já existem. Agora, com estrutura de verdade. Você alimenta a IA com os seguintes pontos: o tema quente que você escolheu, a estrutura narrativa com gancho, dor, epifania, solução e CTA. Claro, usando o seu tom de voz, o objetivo do conteúdo, que pode ser educar, vender, engajar, e a IA gera um roteiro completo, com começo, meio e fim em segundos. Um roteiro que é original, que tem a sua voz e que é desenhado para gerar conexão e conversão. E é aqui que está o segredo que poucos criadores sabem. Roteiros diferentes para formatos diferentes. Um roteiro para o Reels não é igual a um roteiro para um vídeo longo. Um roteiro para um carrossel não é o mesmo que um roteiro para os stories. Na metodologia Temas e Roteiros, eu vou te entregar estruturas validadas para você fazer o seguinte: vídeos curtos, Reels, TikTok, Shorts. Como que você prende a atenção nos 3 primeiros segundos? Vídeos longos. Como manter a atenção em vídeos de 5, 10,
15 minutos. Storytelling. Como contar histórias que geram conexão profunda. Vídeos sobre posicionamento. Como se posicionar sem ser polêmico. E até mesmo roteiros que convertem. Como vender naturalmente sem parecer um vendedor. E o mais importante, eu vou te mostrar os 7 erros que matam seu roteiro nos 3 primeiros segundos e que são super comuns. Porque não adianta ter um tema viral se você perde a atenção logo no começo. E o terceiro segredo é a metodologia de produção perpétua. Porque de nada adianta ter temas e roteiros se você não consegue executar tudo isso de uma forma consistente. A maioria das pessoas trata conteúdos como se fosse um jogo de dardos. Atira para todo lado, torce para acertar em alguma coisa e aí fica frustrada quando não funciona. A gente faz diferente. A gente cria uma jornada para você ter mais audiência. Cada post sendo construído sobre o anterior, quebrando crenças, construindo autoridade e levando naturalmente para a sua oferta. Deixa eu te dar um exemplo prático aqui. Imagina que você é um coach de produtividade. A sua jornada de conteúdo poderia ser a seguinte: semana 1. Conexão. Conteúdos que geram uma identificação, por exemplo. Por que você procrastina mesmo sabendo que tem um prazo? Ou até mesmo a verdade que ninguém te conta sobre produtividade. Na semana 2, a gente trabalha a autoridade. Conteúdos que educam e posicionam. Por exemplo, os 3 erros que te fazem perder 2 horas por dia. Ou até mesmo, como eu dobrei a minha produtividade sem trabalhar mais. Já na semana 3, a gente pode trabalhar a quebra de objeções, aqueles conteúdos que antecipam resistências. Por exemplo, você não precisa acordar às 5 horas da manhã para ser produtivo, ou até mesmo, você não precisa fazer mais para ser mais produtivo. Na semana 4, você pode trabalhar sobre vendas, conteúdos que apresentam uma solução. Por exemplo, a metodologia que eu uso para conseguir gerenciar 3 negócios em 4 horas por dia. E o CTA pode ser direcionado para o seu produto ou para o seu serviço. A consistência deixa de ser um esforço e se torna uma consequência natural da metodologia. E o melhor disso tudo é que você monta um calendário uma vez por mês, em menos de 1 hora, e tem todo o seu conteúdo planejado e roteirizado. Mas eu sei o que você está pensando aí, que é o seguinte: Bárbara, e quando eu travar? E quando a criatividade não vir? É exatamente isso que eu te mostro no treinamento Temas e Roteiros. Eu vou te ensinar toda uma metodologia de desbloqueio criativo. Como criar mesmo quando você não está inspirado. Como ter uma linha editorial que nunca se esgota. Porque criatividade não é um dom, é um processo. E com o processo certo, você nunca mais vai ficar travado. E para facilitar ainda mais, eu vou te entregar uma ferramenta de organização estratégica. Ter um calendário de conteúdo impecável. Templates prontos, só para copiar e colar, tudo mastigado, tudo pronto. Você só precisa executar. Você consegue perceber como essa metodologia eliminaria completamente o bloqueio criativo, a falta de tempo e a inconsistência? Mas eu sei que você também pode estar pensando o seguinte: tá, entendi, Bárbara. Faz sentido na teoria. Mas será que funciona na prática? Será que funciona para o meu nicho? Deixa eu te mostrar. A Luana falou que conseguiu desbloquear um pensamento em uma única aula, que ela não precisaria se fechar só naquele tema do perfil dela. E eu sei que muitos que estão me assistindo aí tem essa crença. A Isabel, por exemplo, depois do primeiro Reels postado com a metodologia, ela teve um resultado totalmente fora do comum. E sem falar da minha seguidora que desabafou, dizendo que estava caindo naquela história de produzir todo o seu conteúdo através de inteligência artificial. Esses são só alguns dos meus mais de 3.700 alunos que pararam de gritar para o vazio e se tornaram autoridades em seus nichos. Pessoas que, como você, estavam travadas e hoje tem toda uma metodologia que trabalha por elas. E você consegue perceber? São nichos completamente diferentes. Pessoas que aparecem e pessoas que não aparecem. Pessoas com equipamento profissional e pessoas gravando do celular. A metodologia funciona porque ela não depende de ser especial. Ela depende de você seguir uma estrutura. Bom, agora você viu como o sistema funciona. Você viu os resultados que ele gera. E agora você deve estar se perguntando também: mas Bárbara, como que eu posso ter acesso a isso? É por isso que eu criei o treinamento completo de temas e roteiros. Eu juntei absolutamente tudo o que você precisa para implementar essa metodologia no seu negócio o mais rápido possível. Então,
O que você vai receber hoje? Primeiro, você vai ter acesso completo ao módulo 1, em que eu falo sobre uma metodologia de temas infinitos mais roteiros profissionais. Esse é o coração da metodologia. Aqui eu vou te guiar passo a passo para você nunca mais ficar sem ideias e saber exatamente como transformar todas essas ideias em roteiros que prendem a atenção e convertem. Você vai aprender, primeiro, por que ninguém te assiste? Aquela verdade que ninguém te conta sobre por que o seu conteúdo não performa. De onde nascem os temas? O processo exato para encontrar temas que a sua audiência está desesperada para consumir. Banco infinito de temas. Como criar um repertório de mais de 100 ideias validados em menos de uma hora. Como saber que um tema é viral? Os 5 sinais que indicam que um tema tem potencial de viralizar. E também conteúdo que educa, vende e viraliza. A fórmula para criar conteúdos que faz as 3 coisas ao mesmo tempo. Roteiro para vídeos curtos e vídeos longos. Para o Reels, para o TikTok, para o YouTube. Qual é a diferença de cada um deles? Uma aula só sobre storytelling para vídeos, stories, carrosséis. Como que você conta histórias que geram conexão profunda? Vídeos de posicionamento e de opinião. Como se posicionar sem ser polêmico? Ou, sendo se você quiser, como criar roteiros que convertem. Aquela venda sem ser chato. A arte de vender naturalmente sem parecer um vendedor. Erros que matam seu roteiro. Os 7 erros que fazem as pessoas fecharem o seu vídeo nos 3 primeiros segundos. Todo esse conteúdo, se você fosse me contratar para uma consultoria sobre isso, o valor seria de R$5.000 por 1 hora minha. E depois disso tudo, você ainda recebe o módulo 2, um desbloqueio criativo mais uma organização estratégica. Porque ter ideias e roteiros não basta. Você precisa vencer o bloqueio criativo e conseguir organizar tudo isso de uma forma profissional. Nesse módulo, você vai aprender a quebra de bloqueios, uma metodologia exata para criar mesmo quando você não está inspirado. Produção perpétua. Como criar uma linha editorial que nunca se esgota. Como ter conteúdo planejado para 3, 6, 12 meses. Organização e planejamento com Trello. Como usar o Trello ou qualquer outra ferramenta para ter um calendário de conteúdo impecável. Templates prontos para copiar e colar. Esse módulo sozinho vale R$797. Já no módulo 3, a gente vai falar sobre ChatGPT e inteligência artificial estratégica. Eu vou te mostrar como usar IA de forma profissional. Não para você ficar pedindo me dê 5 ideias. É muito mais para IA se tornar uma assistente estratégica para você. Você vai aprender as expressões que são mais a cara do ChatGPT, como fazer a IA escrever com a sua voz sem parecer um robô, como treinar a inteligência artificial para gerar roteiros, ganchos e CTA em segundos. O valor seria R$497 só esse módulo. Já no módulo 4, você vai aprender sobre produção e estratégias avançadas. A gente sai da estrutura e vai para a execução. Mais ainda, os segredos que poucos criadores sabem. Você vai aprender sobre luz, cenário, câmera, teleprompter, produção sem complicação, como ter um setup profissional mesmo em casa, sem gastar fortunas, formatos populares nas redes sociais, como adaptar o seu conteúdo, como que você consegue pegar um tema, um Reels, um Story, um carrossel para cada formato que você quiser, como criar comunidade nas redes sociais, como que você consegue transformar seguidores em fãs leais que compram de você. E o valor seria de R$397 só por esse módulo. Mas não é só isso. Eu quero garantir que você tenha resultados ainda mais rápidos. Por isso, eu vou te dar alguns bônus incríveis. Bônus 1. Um e-book com todas as minhas fontes reveladas. Esse e-book exclusivo, onde eu mostro exatamente onde eu encontro os meus temas. São as fontes secretas que eu uso toda semana para ter um banco infinito de ideias, sites, ferramentas, comunidades, tudo. Se você tivesse que descobrir isso sozinho, levaria meses. E eu vou te entregar tudo mastigado e teria o valor de R$97. Segundo bônus, um e-book que fala sobre Sem Medo da Câmera. Como que você grava vídeos com segurança e clareza? Eu sei que muita gente trava na hora de gravar. A síndrome do impostor bate, a voz treme, o olhar fica muito perdido. Só que nesse e-book eu vou te mostrar como perder o medo da câmera de uma vez por todas. E também como falar com clareza e segurança, mesmo se você, como eu, for uma pessoa tímida. Sem falar que a gente também menciona
técnicas de respiração e postura que fazem toda a diferença. Tudo isso seria um valor de R$ 97. Então, se você fosse comprar tudo isso separado, o valor seria de R$ 1.885. Sendo que aqui eu nem mencionei a minha mentoria de 1 hora, que é o valor de R$ 5.000. E sinceramente, por uma metodologia que me fez sair de 7.000 seguidores para 454.000, esse preço seria justo. Mas o meu objetivo não é esse. Meu objetivo é ajudar o máximo de pessoas a saírem dessa invisibilidade. Por isso, você não vai pagar nem perto disso hoje. O valor do treinamento completo de temas e roteiros, com todos esses bônus, não será R$ 12.773, nem a metade disso, R$ 6.386, nem mesmo R$ 997. Hoje, para você que ficou comigo até aqui e está se comprometendo a mudar a sua própria história, o acesso completo ao Temas e Roteiros será apenas de 12 vezes de R$ 30,72 ou R$ 297 à vista. Só para você ter uma metodologia que devolve o seu tempo, a sua sanidade e consegue transformar o seu conhecimento em autoridade. Agora você tem duas escolhas. A primeira é fechar essa página e continuar como tá. Continuar lutando contra a página em branco, se sentindo frustrado, vendo os seus concorrentes crescerem enquanto você fica para trás. Continuar naquela sensação de gritar no vazio. A segunda é tomar uma decisão. Clicar no botão abaixo e se juntar a uma comunidade de empreendedores que estão transformando a criação de conteúdo para o maior criativo de seus negócios. E para tornar essa decisão ainda mais fácil, o risco é todo meu. Você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Se por qualquer motivo você achar que o treinamento não é para você, é só me mandar um e-mail e eu devolvo 100% do seu dinheiro. Sem perguntas, sem ressentimentos. Mas eu preciso ser honesta com você. Essa oferta não vai ficar no ar para sempre. E para garantir a qualidade do suporte da nossa comunidade, as vagas para essa turma são limitadas, apenas para 400 pessoas. E você já viu que já são mais de 3.000 alunos. E esse preço especial de R$ 297 expira em 72 horas. Depois disso, o valor volta para o preço normal de R$ 497. Imagina daqui 30 dias, você abre o seu Instagram e vê dezenas de comentários, mensagens de clientes interessados, o seu engajamento triplicou. E o melhor, você tem conteúdo planejado para os próximos 3 meses, criado em apenas 2 horas. Você não está mais travado. Você não sente mais aquela angústia. O que eu vou postar amanhã? Você não tem mais aquela síndrome do impostor, porque você vê os resultados chegando. Você é uma autoridade no seu nicho. E você está faturando mais, porque o seu conteúdo está vendendo. Isso é possível. Começa com um clique. Então, a hora de decidir é agora. Você pode continuar como tá, ou você pode tomar a decisão que vai mudar a sua história. Clique no botão abaixo, garante a sua vaga no Temas e Roteiros e vamos juntos transformar a sua voz em autoridade e o seu conteúdo em vendas. Eu te vejo lá dentro.